Esse daqui é o primeiro exercício da prova de TPA. Consiste em ordenar um vetor que vai se originar de uma leitura de um arquivo e ordenar ele com todos os métodos estudados, no caso o Bumble, Selection, Insert, Shell e o Kick. Eu vou pedir desculpa logo, porque talvez aconteça algum ruído, né? Os vizinhos aqui começaram a fazer um pouco de bagunça agora na hora que eu estou gravando esse vídeo. Bom, mas enfim, eu vou explicar o código, né? Comentar alguma coisa sobre os métodos e porquê dos contadores que eu coloquei em cada método aqui para fazer as contagens. Bom, primeiramente a estrutura que eu tenho nesse projeto aqui são 3 classes: a minha classe main, a minha classe de métodos de ordenação, onde está presente todos os métodos, e a minha classe útil, uma classe utilitária, que vai ter o meu método de importação, um menuzinho que eu criei aqui, um converter valores, que eu também já vou explicar, e um monta dados. Bom, enfim, aqui eu tenho a primeira coisa é importar o arquivo. Então tem esse método aqui, importar valores, que ele vai passar uma URL. A minha URL vai ser de acordo com a máquina, então se alguém precisar usar isso aqui vai mudar essa URL, mas no meu caso essa aqui é a URL correta, né? Então o método de importação ele está usando um buffered header, e todo método de importação ele pede um try catch, por causa que pode acontecer erros na hora de importação. Então por isso esse try catch aqui. Então eu faço a leitura dos dados com esse new file header e depois eu retorno um dados.readline.split, que vai retornar um vetor de string para mim. Caso passe disso aqui, ele retorna um vetor de string com uma posição, um vetor vazio. Retornando para cá, ele vai chamar um converter valores. Esse converter valores ele vai transformar tudo que é string em inteiro, né? Como eu fiz a leitura de um arquivo que é string, ele vai precisar converter para inteiro para conseguir fazer as ordenações nos outros métodos lá. Só para isso que esse método aqui serve. Aqui agora eu tenho um do while, que vai fazer o programa ficar rodando até que o usuário selecione 0, que no caso é a opção para finalizar. E dentro de cada case eu tenho a chamada de um método, de acordo com o menu, e aqui um system out print para mostrar no terminal os valores, os resultados. Então aqui eu vou para os métodos de ordenação agora. O primeiro método de ordenação é um select e um sort, né? O selection ele tem uma estratégia de selecionar o menor elemento remanescente e mover esse elemento para sua posição correta, né? O método aqui ele tem os contadores. Então aqui eu coloquei um contador de número de comparações antes de um if e o número de trocas dentro desse if aqui, onde realiza todas as trocas. O meu insert e um sort ele é eficiente em vetores menores, né? Em termos gerais ele percorre o vetor dos elementos de esquerda para a direita e vai ordenando cada elemento conforme a comparação. Aqui também eu coloquei o número de comparações antes de cada for, né? No caso antes desses dois for, e o número de trocas aqui dentro desse for aqui onde ele está realizando as trocas. O meu bubble sort, né, o método bolha, ele percorre o vetor trocando os elementos adjacentes caso necessário, né? Então ele necessita de muitas trocas para ordenar o vetor. E aqui eu coloquei também o contador antes de cada for, e aqui dentro do if o contador de trocas. Outro método que eu tenho aqui agora é o shell sort. O shell sort ele é famoso pela sua nomenclatura de pulo, né? Basicamente ele vai dividir um vetor primeiramente ao meio, né? Então se eu tenho um vetor de 20 posições, ele vai dividir o vetor em 10, e aí ele vai ficar dividindo os vetores em subvetores, e aí ele vai, no final ele vai ter vários vetorizinhos ordenados, que vai dar o vetor original todo ordenado. Aqui o número de comparações também eu coloquei antes do for e antes do while, e o número de trocas dentro desse while aqui, onde está realizando as trocas. O último método que eu tenho, e é um método que eu confesso que eu tive problemas para realizar as contagens, é o quicksort. Eu tive problemas porque é um método recursivo, então para fazer a contagem em si, olhando para o particiona, seria simples. Porém,
eu não queria criar um vetor com posições pré-denominadas, então eu queria usar um hash map. E foi isso que eu tentei, só que isso não funcionou da forma que eu queria. Então é algo que eu quero melhorar depois. E eu vou explicar a lógica que eu pensei para usar esses hash map, mas primeiramente vou explicar o que é o kick. Bom, o kick ele é famoso pelo seu pivô, né, que é basicamente pegar o meio da lista e chamar esse item de pivô e depois dividir essa matriz em menores e maiores a partir desse pivô e ir ordenando os dois lados até que tenha o vetor original, o vetor originário ordenado. Né? Bom, a lógica do número de comparações que eu tentei realizar aqui era criar um hash map, né, que ia ser string inteiro. Esse hash map ia ter três componentes, ia ser comparações, trocas e o topo. E eu ia passar esse hash map no meu particiona. Quando chegasse no meu particiona, o meu hash map ia também contar antes do for e antes desse if o número de comparações. Então a ideia era eu criar os hash maps aqui em cima e quando eles chegassem aqui embaixo, eu ia pegar o valor que já existia no hash map, de acordo com o parâmetro que eu queria, ia somar mais um e ia recriar esse cara dentro do meu hash map. Isso aqui também para trocas. Então eu criava um trocas de acordo com o cara já criado mais um. Né? Isso atualizaria o valor. E depois eu retornaria esse hash map aqui para cima. E quando eu precisasse definir meu meio, eu pegava esse hash map, que era o retorno, dava um get no topo. Essa era a lógica que eu tinha pensado para contar e aí eu conseguiria contar. Só que não funcionou da forma que eu esperava. Né? Então agora, deixa eu ver se faltou algum método aqui. Esse monta dados é um método bem simples, né? Eu recebo os valores, recebo o número de trocas, o número de comparações e o tempo. Monto aqui um dado, concateno o meu vetor ordenado e só retorno os dados aqui para o meu main exibi-los para o usuário. Bom, eu vou rodar agora o programa fazendo o import desse randômico e para a gente dar uma olhada nos resultados. Bom, eu estou usando duas telas, então eu vou ficar sempre puxando a telinha aqui. Então o primeiro aqui é um selection sort. O segundo aqui agora é um insert on sort. O terceiro aqui agora é um bumble sort. O quarto aqui agora é um shell sort. Né? Vocês podem ver todos os resultados aí sendo imprimidos da forma certinha. Só que o quicksort ele tá com problema e eu não sei se é um problema da minha máquina em si. Né? Eu vou colocar aqui ó, o quicksort para rodar. Você vai ver que não vai ser imprimido nenhum resultado. Como se tivesse um loop infinito. Vou rodar ele aqui de novo. Vou colocar aqui de novo valores. Olha, ele parece que fica em um loop infinito. Porém, eu crio um outro arquivo que eu vou abrir ele aqui agora. Área de trabalho, teste. Esse arquivo aqui, ó, como pode ver, não está ordenado. É um vetor bem menor do que esse que a gente portou antes. E agora eu vou colocar ele aqui, né, e vou rodar o meu método de ordenação no meu quicksort. Ele vai ver que ele vai ordenar o vetor sim. Eu já tentei arrumar isso, né, com vetores muito grandes, ele está realmente como se fosse entrando em um loop. Eu não sei se é problema da minha máquina, mas aí o vetor está funcionando, o número de comparações não está saindo por causa daquela questão que eu já expliquei. Bom, então aí todos os métodos funcionando. E é isso, valeu. Essa daí é a questão da prova de TPA.